Amados irmãos, graça e paz. Hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus com a amada igreja. E queremos, então, nessa ocasião, pensar, queridos, sobre a questão que estamos vendo nos nossos dias. Como a igreja não sendo algo essencial. É com tristeza que a gente acompanha tudo isso. Por outro lado, agradecidos a Deus também por ter esse privilégio de virtualmente podermos nos reunir e compartilhar a palavra do Senhor, adorar o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. O Deus que nos salvou. Então, gratos a Deus que nós usamos esse recurso da internet. Mas é com tristeza que a gente vê as nossas autoridades e grande parte da população brasileira, e ainda pior, até mesmo por muitos que se dizem cristãos, entender que a igreja não é algo essencial na vida de uma nação, na vida do povo de Deus. Mas devemos estar cientes de que o Brasil, que nós temos como um país cristão, na verdade, não é uma nação cristã. O Brasil é o país do carnaval, é o país do futebol, é o país da idolatria, da corrupção, da impunidade, da miséria e da injustiça social. Então, este é o país que nós temos. Então, naturalmente, não é uma nação cristã. Mas um exemplo que a gente pode citar nesses dias bem odiernos, né, dessa situação que mostra que o Brasil realmente não é um país cristão, é que no meio dessa pandemia toda, a fraude na saúde já vai passar de 1 bi. Ou seja, dinheiro desviados por governadores, por prefeitos e por outras pessoas. No meio de toda essa miséria, a prática desenfreada da corrupção no nosso país. Então, verdadeiramente, não é uma nação cristã. Se fosse de fato uma nação cristã, a igreja do Senhor receberia uma outra consideração e não seria tido como algo desnecessário. O cristianismo que nós temos hoje, na sua grande maioria, salvo um remanescente fiel, é de um Cristo realmente morto, ainda pendurado numa cruz, que não ressuscitou. Assim você pode ver isso nas quase todas as repartições públicas do país, um Cristo crucificado pregado na parede, um Cristo que não fala, que não interfere, que não intervém, que não direciona o povo, né? Um Cristo com os olhos fechados para as corrupções, para as injustiças, é o que temos hoje no nosso país, considerado como um país cristão. Por outro lado, a gente vê um falso evangelho dominando o nosso país, mas um evangelho tão somente de interesse material. As pessoas procuram a Deus não porque querem servi-lo e amá-lo, mas porque estão interessadas na prosperidade que Ele poderá lhes dar. Então é um evangelho que não é um evangelho cristão. O cristianismo nominal, a Bíblia nos fala sobre ele. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, você vai ver que está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Nós não fizemos milagres em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônios? Jesus vai dizer-lhes, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque praticais a iniquidade. Embora professavam uma fé dizendo Senhor, Senhor,
mas ao mesmo tempo vivia na prática da iniquidade. Assim são muitos cristãos, entre aspas, hoje, que professam a fé cristã, mas se deleitam na injustiça social, se deleitam na corrupção e pactuam com bandidos em todos os níveis da nossa sociedade. Esse é o cristianismo brasileiro. Infelizmente, é assim. Por isso, a igreja, o culto, a adoração a Deus não é essencial para eles, mas para nós, povo de Deus, discípulos de Jesus, que ama a palavra de Deus e que procura praticar o Evangelho como Cristo ensinou, a igreja sim, ela é essencial na nossa vida. Para estas pessoas que não consideram a igreja como essencial, deve ter caído no esquecimento delas passagens como, por exemplo, Mateus 4,4, onde Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem. Mas muitos, e a sua grande maioria, pensam assim. Por isso que os supermercados estão sempre cheios, as farmácias sempre cheias, e para eles não há restrições, pelo menos na prática. Quando você vai, você encontra superlotadas essas repartições. Para estas pessoas, a palavra de Deus caiu no esquecimento também, como Mateus 6,33, onde Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas buscam, em primeiro lugar, a sua saúde física, o seu alimento para o estômago, o alimento para a sua alma. O reino de Deus sempre está em segundo plano ou mais. Alguém poderá então dizer o seguinte: mas pastor, nós podemos adorar e cultuar Deus em nossas casas. Claro, a família que não cultua a Deus na sua casa, que não adora a Deus na sua casa, não é uma família cristã. Nós podemos e devemos fazer isso, mas não podemos nos conformar simplesmente com o culto familiar, com o culto doméstico e ignorar que a igreja precisa reunir como congregação dos santos para adorar o Senhor em culto público, para ministrar os sacramentos, coisa que nós não fazemos no culto familiar, no culto doméstico. E ainda mais a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa passagem, ela nos ensina claramente a necessidade de congregarmos como igreja do Senhor, estarmos reunidos. A igreja é essencial, pois quando estamos ali em culto público, adorando, cantando, louvando, examinando as Escrituras, é que estamos sendo cheios do Espírito. E nós não podemos negligenciar isso. Podemos pensar ainda também em Hebreus, capítulo 10, verso 25, onde o escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Portanto, amado irmão, aqui há uma exortação clara para nós não abandonarmos a congregação. Devemos sim cultuar a Deus nas nossas casas, culto familiar, culto doméstico, mas não podemos esquecer que a igreja precisa reunir, congregar os irmãos para servir o Senhor. E diz ainda o versículo: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é uma referência ao dia do juízo. Esse dia vai chegar, amado.
A história caminha para um alvo. A história da humanidade, a história cristã, ela não é cíclica, ela aponta para um alvo, e o alvo é esse dia do juízo, e você precisa estar preparado para esse dia. De fato, nosso momento requer muito cuidado com a nossa saúde, a saúde do nosso irmão, a saúde pública. Temos que observar os cuidados que a saúde requer. A Secretaria da Saúde nos passa, o Ministério da Saúde. Temos que observar tudo isso. Mas preocupar para que nós não recebamos o vírus e possamos transmiti-lo a outros. Mas nós não podemos deixar de entender que por trás de tudo isso há uma ação diabólica, usando essa situação para esfriar a fé no coração de muitos cristãos. E essa ideia de esfriar a fé, ou esfriar o amor, está na Bíblia. Você pode observar isso em Mateus 24, 12 e 13, no sermão escatológico de Jesus, quando ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, por aumentar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Sim, naturalmente, a questão se você, irmão, está com Covid, não é porque você está em pecado, né? Nós não somos vacinados contra isso, nós vamos passar por essas coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós também vamos enfrentar doenças assim, vamos passar por elas, talvez até ser ceifado por elas. Isso não quer dizer que você está em pecado. Covid é uma consequência do pecado do Éden, é uma consequência da queda, como todas as doenças, todas as misérias que há no mundo são consequências do pecado de Adão, né? Nós sofremos isso hoje. O que nós não podemos esperar também, amados, é que a sociedade brasileira reconheça a igreja como algo essencial, reconheça o culto a Deus como algo essencial. Eles são ímpios, não conhecem a Escritura, não conhecem a Deus. O cristianismo deles é um cristianismo formal, é um cristianismo simplesmente nominal, como já mencionamos. Mas pelo menos nós, povo de Deus, que conhecemos a Escritura, conhecemos a verdade, nós precisamos entender que não adianta salvar o corpo e perder a alma. E quem disse isso foi o próprio Jesus, em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Então, temos que ter o cuidado, sim, com o nosso corpo, com a nossa saúde, mas você não pode desprezar a sua alma, não pode desprezar a igreja. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para nos alimentar da palavra, adorar o nosso Deus, nos encher do Espírito e alimentar a nossa alma. Portanto, amados, a igreja é essencial, sim, embora nossas autoridades dizem que não, mas eles não entendem nada da fé, nada da Escritura. Juntos, louvando a Deus, examinando as Escrituras, como diz Efésios 5, 18, é que somos cheios do Espírito Santo. Na igreja congregada é onde nós ministramos os sacramentos. Participamos da ceia do Senhor, como vamos fazer nesse final de semana. É assim que nós buscamos o Senhor. Nós estamos reunindo em grupos de 10 pessoas, né? A igreja ela é essencial, não para o mundo, mas para o discípulo de Cristo, sim. Para as nossas leis ímpias, os nossos magistrados políticos, para a sociedade em geral, a igreja é apenas uma comunidade, nada mais que isso. Mas nós não podemos responder por eles. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E para você, então, amado irmão,
O que é mais importante? É o pão da padaria ou o pão do céu? É esse reino, esse mundo ou o reino de Deus? O que a igreja do Senhor Jesus representa para a sua vida? Ou será que com você acontece como acontece com muitos, que mesmo fora da pandemia, trocam o culto, troca a adoração a Deus, troca o congregar na igreja por qualquer outra coisa? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender o valor da igreja, a importância de estarmos congregando, servindo o Senhor. Amém.